Olá pessoal, boa tarde. Já são 6 horas, vamos começar a nossa live, né? Deixa eu colocar a aguinha aqui pra gente começar a conversar. Deixa eu acender essa luz aqui, tá muito escuro. Deixa eu diminuir. Isso, perfeito. Boa tarde, pessoal, para quem tá chegando agora. Vamos falar hoje sobre um assunto muito diferente. Achei super legal o tema de hoje da live, porque nem parece que a gente vai falar sobre compostagem, mas tem tudo a ver com compostagem. Para quem não sabe, hoje eu vou falar sobre um artigo científico que eu encontrei aí na internet falando sobre o resíduo da indústria cervejeira como um substrato para a produção de cogumelo. Nunca tinha ouvido isso, né? Não fazia nem ideia de como é feita a destinação dos resíduos das indústrias cervejeiras. E pelo que eu vi, pelo que eu li, né, no artigo, não existem estudos falando sobre a utilização desse material para a produção de novos alimentos. Cogumelo é um alimento, tá, pessoal? De qualquer forma, a gente se alimenta dele, é uma proteína, então o pessoal aí usa para fazer isso. Vamos saber então, vamos descobrir como que a gente produz cogumelo através dos resíduos de cerveja. Achei super legal. Tô com 2 folhas aqui assim, ó, super bem anotadinhas. E eu vou começar logo para que essa live não fique tão extensa e acabe aí no horário certo. Bem-vindo quem tá chegando agora. Boa noite, boa tarde, né? Aqui ainda tá quase de noite. Boa noite, mãe. Vamos aprender então, né, amiga? Como que faz isso? Bom, primeira coisa, como que eu vou explicar esse artigo científico de uma forma bem palpável, né? De um linguajar mais tranquilo para vocês. Vou tentar sempre trazer o lado da compostagem para que vocês entendam por que eu estou falando sobre compostagem aqui, tá bom? O tema do título, né, o artigo se chama Resíduos da indústria cervejeira na produção de novos substratos. Substrato, ou terra, ou composto, cada um vai chamar de um nome. Substrato basicamente é a base de onde a gente vai colocar uma coisa para se desenvolver, para crescer. Então, se eu tenho uma plantinha em casa, eu preciso ter um substrato, né, uma terra vegetal, um composto, uma pedrinha, alguma coisinha ali, para que essa planta tenha onde se instalar e se desenvolver. É basicamente isso, um substrato. Por que o artigo traz a parte de indústria cervejeira, né? Porque os cogumelos, eles têm um formato de desenvolvimento que não é como uma samambaia, que não é como uma suculenta, não é como uma costela de Adão. É diferente. Cada plantinha precisa de um substrato, assim como cada pessoa precisa se alimentar de coisas mais específicas, né? A minha alimentação é diferente da de vocês e vice-versa. O intuito o que eu mais achei interessante para trazer hoje é porque é um artigo muito novo, que é do ano passado. Ele foi muito bem escrito. Quem não tem o costume de ler artigo científico, eu digo que eu já li muito artigo científico na minha vida acadêmica, né? São 7 anos de vida acadêmica lendo artigos científicos e eu digo que ele foi muito bem escrito. É um artigo brasileiro, então assim, muito bem elaborado, muito bem elaborado. A introdução dele trazendo conhecimento de quem já fez isso alguma vez, né? Que a gente chama da parte teórica, muito bem elaborada, adorei. Não fiz não fiquei procurando quem são as pessoas, mas assim,
Foi feito em Bauru, a revista é boa, chamada Energia na Agricultura. A intenção do artigo também super legal, trouxe uma coisa inovadora. É o que a gente procura na parte da ciência, que é trazer coisas diferentes e não ficar refazendo aquilo que já existe. Fazer ciência é você trazer soluções, tecnologia e coisas inovadoras. Uma dessas coisas não existe artigo científico, não existe estudos falando sobre o uso dos resíduos da indústria cervejeira para a produção de cogumelos. Ponto. É uma coisa nova, é uma tecnologia aí que provavelmente vai abrir portas para a produção melhores ainda de mais cogumelos ou de outros tipos de produto. E também chamou muito a minha atenção que eles falam que dos objetivos desse trabalho é justamente pegar esse resíduo, que ele é altamente produzido no mundo todo e ainda mais aqui no Brasil, e eu vou dizer por que eles trazem dados disso, e falando sobre o lado ambiental. Então, quando a gente pensa lá no resíduo que sobrou lá na indústria que faz a cerveja, a gente não imagina o que sobrou e o que vai ser feito com esse material. O que é sobra de uma indústria cervejeira? De acordo com o artigo, sobram 3 principais resíduos, que é o bagaço do malte, que é o que mais utiliza em qualquer tipo de indústria cervejeira, seja artesanal, seja industrial, mas o que mais se sobra é esse tal de bagaço de malte. Lembra da indústria de álcool? O que sobra desse tipo de indústria? Bagaço da cana. Aqui a gente tem o bagaço do malte, praticamente a mesma coisa. Outro resíduo é o fermento, ou seja, a levedura que sobra. Eu não sei como é o processo de se fazer cerveja, eu não sei mesmo. Se alguém souber, escreve aí pra mim o que são esses resíduos, esse fermento, essa levedura. Eu entendo de forma bem simples. Levedura é um micro-organismo que vai ajudar a fazer ali a cerveja. É isso que eu sei. E o terceiro resíduo que sobra é uma tal de proteína coaguladora. Também não sei muito bem o que é isso, mas é um tipo também de resíduo que eles vão usar dentro do processo para fazer a cerveja. Não sei a função dela, mas é um resíduo. Ou seja, faz o processo, a cerveja fica pronta e tem esses 3 principais resíduos ali que precisam ser destinados para algum lugar para fazer alguma coisa. Bom, vamos começar aqui então com a introdução, né? Que significa por que esse pessoal teve essa ideia, o que chamou a atenção deles e por que eles trouxeram esse título, por que eles trouxeram esse artigo. Primeiramente, eles começam falando sobre a importância do cogumelo em específico. É um nome muito do feio, chamado Ganoderma lucidum. Não vou ficar repetindo esse nome aqui. É o nome do cogumelo, tá? É o nome específico, é a espécie desse cogumelo. Enfim, e eles vão usar esse cogumelo para produzir e para depois vender ele. Por quê? Esse cogumelo, ele é típico da Ásia e ele é super raro, não é encontrado em qualquer lugar e muito menos facilmente produzido, né, inoculado. Não é fácil trabalhar com fungo, tá, gente? Quem trabalha com cogumelo provavelmente vai falar que por que o cogumelo é caro? Porque não é fácil produzir ele. Precisa ter um bom ambiente, bom substrato, então um monte de coisa que precisa. E esse cogumelo, ele é muito usado de forma medicinal no Japão e na China. Ele é um remédio, tá? Esse cogumelo, ele é um remédio lá na Ásia e tudo mais. E aí aqui no Brasil, esse pessoal trouxe esse cogumelo porque ele tem algumas características muito interessantes para medicina aqui no Brasil, para ser utilizado por nós mesmos. Como por exemplo, ele é um remédio antiviral, antibacteriano, neuroprotetor, hepatoprotetor, parte hepática, né, gente? Vocês entendem o que eu tô falando? Antioxidante, antidiabético e antitumoral. Então, um cogumelo que tem características muito importantes para a medicina, inclusive no tratamento de quem tem câncer.
Olha só para você ver a importância, então, do entendimento sobre essa espécie desse cogumelo. E a pessoa traz, além da medicina, vamos trazer, então, uma forma de plantar, né, de desenvolver esse cogumelo num substrato que a gente possa encontrar facilmente e que precisa ter um destino. Maravilhoso, adorei esse artigo. Inclusive, vou até anotar aqui que eu vou disponibilizar ele no Telegram. Vou anotar aqui agora. Porque às vezes alguém quer ler o artigo, sei lá, né? Mas eu vou deixar lá. Quem quiser, entra no Telegram. E esse fungo, ele tem uma característica também que ela é específica e é o que realmente vai chamar a atenção para quem faz esse trabalho, né, de usar o substrato de resíduo da cerveja para produzir esse fungo. Esse fungo, ele é encontrado, sabe, no tronco da árvore, que a gente chama ele de orelha de alguma coisa, esqueci. É como se tivesse um tronco aqui de madeira e você visse ele assim grudadinho nas madeiras. É mais ou menos esse tipo de cogumelo que ele é, de acordo com a foto que eu vi, que eu dei uma pesquisada, né, antes de falar com vocês. É esse cogumelo aí. Enfim, qual que é a característica importante desse fungo que fez com que o pessoal juntasse todas essas informações do fungo, dos resíduos, do substrato, da importância medicinal? Esse fungo em específico, esse cogumelo, ele tem uma característica muito importante, que ele é lignocelulótico. É uma palavra feia? Sim, mas eu vou explicar para vocês qual é a importância disso. Quando um cogumelo, ele tem essa característica de lignocelulótico, significa que ele consegue degradar lignina, celulose e hemicelulose facilmente para se desenvolver, ou seja, para ele crescer, para ele aumentar, se reproduzir, ter mais, ele precisa se alimentar de substratos que sejam ricos em lignina, em celulose, em hemicelulose. O que eu tô falando? Quando a gente vê aí na mata, a gente vê em algum lugar uma árvore e aí tem um cogumelo pregadinho lá, significa que aquele cogumelo, ele tá naquela árvore justamente para degradar aquela parte onde ele tá da árvore para poder se alimentar e se desenvolver. Olha que loucura, olha que doido. Para o cogumelo existir, precisa haver um material rico em lignina e celulose, que são as árvores, né? Agora, nossa, mas se eles precisam de árvore para sobreviver, o que tem a ver resíduo da indústria cervejeira? Vamos lá. Para você entender melhor, eu quero que você pense o seguinte. Tudo que tem lignina e celulose são materiais complexos. Não se quebram, não se degrada facilmente. Se a gente for levar lá para compostagem doméstica, por exemplo, e pensar em um milho. Milho é rico em lignina, né? E quando a gente leva para dentro da composteira, ele não se degrada facilmente. Ele fica ali mais um tempo. Você precisa cortar ele em pedaços menores. Às vezes você coloca até na composteira de chão, ele demora um tempinho a mais para poder se degradar, porque aquele material, aquela lignina, ela não se degrada facilmente. Precisa haver fungos que são muito específicos, que tem essa característica que eu tô falando aqui agora, para quebrar esse material, para se alimentar e degradar aquilo e sumir. E esse fungo tem essa característica. Então eles pensaram, vamos unir o resíduo da indústria cervejeira, que é um material rico em celulose e hemicelulose, em lignina, e vamos colocar aí como substrato para um fungo que é super específico para degradar esse material. Pronto, olha a união de informações e trouxe aí esse artigo super interessante. Esse fungo, ele tem essa característica. E o que acontece? O que tem rico em lignina e celulose?
serragem, que é o que a gente mais usa na composteira doméstica, bagaço de cana, sim, bagaço de cana também é rico em lignina, grama, capim, farelo de cereais, casca de mandioca. Geralmente são coisas que são muito fibrosas, tem muita fibra. É totalmente diferente, por exemplo, de uma banana, de uma casca de maçã, de uma pera, de um mamão. Tem um pouco de fibra, mas não tem tanto quanto um bagaço de cana, quanto uma casca de mandioca, que é super fibrosa, uma casca dura, não se degrada facilmente, tá rica em lignina, em celulose, é firme, é resistente à ação dos micro-organismos decompositores. Então, o que eu li, né? Que eles falam que esse fungo tem essa característica específica de degradar lignina e celulose, e eles usam isso justamente para servir de substrato para o desenvolvimento desses fungos. Então, não existe estudo com resíduos da indústria cervejeira usando esse tipo de substrato para a produção de cogumelos. Ah, precisa ser esse cogumelo? Não, a maioria dos cogumelos vão usar substratos cheios de lignina e celulose, mas esse fungo específico, ele tem uma capacidade muito grande de degradação. Então, é um estudo muito atual e que não existe em outro lugar. Vamos lá, eles trouxeram uns números que eu acho que vai ser muito interessante para fortalecer essa ideia do que eu tô falando. Eles trouxeram dados sobre a produção mundial de... O que eles falaram aqui? De cevada, sim. Que é o que sobra, né? Então, a produção mundial que eles colocaram aqui é de 141 bilhões de toneladas ao ano desse material. Então, ao ano, o mundo inteiro produz muita cerveja. E a base da cerveja é isso, né? Tem que ter cevada, tem que ter o malte, tem que ter esses resíduos, tem que ter esses materiais, senão não faz cerveja. E o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo. Imagina só, a gente bebe cerveja, né? Eu tô aqui na minha aguinha de boa e tô pensando quanto a gente bebe cerveja. Se você bebe cerveja, você provavelmente contribui para que haja esses resíduos, né? Esse bagaço de malte, essa levedura, essas proteínas aí coaguladoras que sobram do processo da cervejaria e precisa ser destinada para algum lugar. Mas eu não imaginava que a gente produzia 14 bilhões de litros por ano só no Brasil. Só aqui no Brasil a gente produz essa quantidade. Os três principais resíduos, que é o que eu acabei de falar, ele tem como destinação. Primeiro, esse material ele é levado para alimentação animal. O que significa isso? O pessoal pega esse resíduo e transforma isso numa ração para um animal. Da mesma forma que a gente produz soja, milho, outras coisas aí, transforma isso em um mix de farinhas, né? Um mix de ração e dá pro gado, dá pro cavalo, pro porco, pra galinha. Enfim, vira uma ração. É uma forma de destinar, é uma forma de não enviar isso para um aterro, é uma forma de alimentar outros animais, o que é benéfico para o meio ambiente, é benéfico para quem está se alimentando, é benéfico para o produtor, para o cara dono da cervejaria, né? Se a gente for pensar nessa rota aí, é super benéfico. Mas também é o seguinte, como se gera muito resíduo todos os dias e todos os anos, por mais que esse material ele seja destinado uma parte para transformação em ração, tem uma parte que não. Tem uma parte que por mais que tente vender, não é vendido. E aí esse material acaba indo para aterros e lixões, né? Vai depender de que lugar que tá essa indústria. Então a gente acaba perdendo o quê? Matéria-prima. Da mesma forma que a gente perde matéria-prima do tipo material orgânico que tá aí na sua casa,
restos de frutas, verduras e legumes e acaba indo para o aterro, a indústria cervejeira também perde quando não consegue vender esse material, quando não consegue destinar isso corretamente. Então, o que esse pessoal trouxe? Vamos pegar esse substrato, vamos pegar esse resíduo, vamos transformar em um substrato legal para que a gente possa ter um pouco de produção de cogumelo, ter mais informações e quem sabe virar um outro projeto, virar uma outra indústria. O uso desses resíduos na produção de cogumelos gera um produto de valor agregado. Por quê? Reduz os impactos ambientais e gera renda para o produtor. Então, quando se traz informação de resíduo da indústria cervejeira, produção de cogumelo medicinal, juntando isso, você tem um material que ele tem um valor agregado. Ele é benéfico para todo mundo, se for pensar do ponto de vista físico, ponto de vista jurídico, e também ele é interessante para que se transforme em uma renda extra para aquele produtor. Como que esse pessoal fez esse artigo? Como que eles fizeram, né? Vamos partir para a metodologia, agora é a parte da prática. O que eles fizeram? Bom, primeiro, esse artigo, né, esse estudo, ele foi feito na Universidade Sagrado Coração, em São Paulo, em Bauru. E eles pegaram aí essas matérias-primas que eu tô falando com vocês, esses resíduos, e colocaram ele para ser o substrato de dois tipos de linhagem da mesma espécie de cogumelo que eu tinha falado para vocês agora há pouco. E eles usaram bagaço do malte, o fermento, que é a levedura, as proteínas coaguladoras e usaram também dois outros tipos que são usados como controle, né? Dentro de um trabalho científico precisa haver um controle, que foi usado como base o substrato de farelo de trigo. A serragem eles também utilizaram como também um tipo de substrato, mas que foi incrementado a todos os outros resíduos como base. Não me explicaram muito bem por que colocaram a serragem todos, mas pelo que deu-se a entender, ele é um material obrigatório na formulação de um substrato para a produção de cogumelos. Então, como que eles fizeram isso, né? Ali na prática, como que foi isso? Eles pegaram esses substratos, esses resíduos, separaram, fizeram ali um substratozinho. O que significa substrato? Fizeram um composto, misturaram serragem com bagaço de malte e virou um tipo de substrato. Colocou dentro de um pacotinho lá, dentro de um potinho separado, anotado, bonitinho. Pegou o fermento e a levedura, misturou com serragem, virou outro substrato, outro tipo de substrato. Pegou a proteína coaguladora, misturou com serragem, virou outro pacotinho, virou outro substrato para fazer um novo, né, estudo. E o farelo de trigo misturado com serragem, que é o controle. Para quem trabalha com a parte científica, provavelmente deve estar entendendo um pouco do que é metodologia de repetição desses materiais. Quando a gente está na faculdade e a gente precisa provar ou precisa descobrir o que está acontecendo, os substratos, eles precisam ser replicados diversas vezes para que realmente não haja dúvida de que aquele produto é o certo, que aquilo ali realmente se desenvolveu por conta do substrato e não por conta de um fator externo ou contaminação. São muitos protocolos utilizados para que se tenha um resultado muito confiável. E foi o que eu entendi. Então, no final, eles tinham 4 substratos diferentes. Os 3 resíduos que eu falei para vocês que sobram da indústria cervejeira e um que é o controle, que é o farelo de trigo. Bom, vamos lá. O que eles fizeram? Pegaram esses potinhos que estavam esses substratos, tudo dentro de laboratório, tudo muito organizado, né, para que não haja contaminação, e inocularam fungo lá dentro. Para quem não sabe, você não vai pegar um cogumelo e vai colocar dentro do substrato. Você vai pegar, você vai comprar
o fungo prontinho, ele vai vir dentro de um potezinho, como se ele fosse uma farinha, e vai misturar nesse composto. Eu espero que vocês estejam me entendendo, tá? Se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, por favor, me avisem. E aí, eles misturaram isso, inocularam o fungo nessa terra, deixaram lá 3 semanas paradinho, fechadinho, tudo muito bem organizado, né? Dentro de um laboratório para que não haja problema. Depois de 3 semanas, esses cogumelos se desenvolveram, cresceram, ficaram bonitos e acabou. Bom, agora chega o momento onde eles vão colher esse material, eles vão literalmente pegar aquilo ali que cresceu, aqueles cogumelos, e aí a gente entra para a parte de resultado. O que significa, o que aconteceu ao longo dessas 3 semanas, qual o cogumelo que cresceu, qual que não cresceu, qual substrato foi melhor, qual que não deu nada, será que teve substrato que não conseguiu desenvolver nenhum cogumelo? Será que tem um substrato que desenvolveu muito, que foi fora da curva? É isso que eles procuram e é isso que eu vou trazer para vocês aqui agora, que são os resultados. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu tô falando sobre o trabalho, sobre como tá sendo, sobre como foi desenvolvida essa metodologia, por que eles utilizaram esses resíduos juntamente com a produção de cogumelo? Deixa aí pra mim se você tá entendendo, se tá gostando, pra eu poder continuar, né? Deixa eu pegar aqui a parte de resultados. Bom, vamos lá. Quais foram os resultados que essa galera aí encontrou? O primeiro resultado, ele é diretamente relacionado à relação carbono-nitrogênio. E agora a gente entra numa parte de realmente compostagem. É aqui que a gente vai entender como que esse material foi compostado, o que aconteceu com esses cogumelos, se esse substrato ele realmente rendeu nutriente, rendeu aí uma comida boa para esse cogumelo, para que ele se desenvolva. A relação CN é a mesma coisa para algumas espécies, assim como é aqui dentro da composteira. Precisa haver carbono e precisa haver nitrogênio para que os micro-organismos se desenvolvam, para que o material seja degradado e para que aquilo ali se transforme num composto, num adubo, numa terra. O que eles disseram? Que na relação CN, visto aqui, tá tudo escrito isso no artigo, tá, gente? A melhor relação CN foi encontrado no resíduo bagaço de malte. Bagaço é geralmente aquilo que você usa e ainda tem uma sobra muito grande. Quando a gente vai na feirinha tomar caldo de cana, o cara pega a cana, moe lá na hora, sobra pra gente, né, aquele líquido adocicado, mas sobra aquele bagaço. Aquele bagaço, ele ainda tem muita coisa ali dentro, tem muito nutriente, muita fibra, que ainda pode ser utilizado de outras formas. No caso desse artigo, o bagaço de malte, que também é a mesma coisa, né? Ter sido exprimido, aí saiu o que precisava do malte lá e sobrou esse material fibroso, rico em lignina e nananana. É justamente esse material que deu a a melhor relação CN. Bom, o que significa isso? Para uma compostagem, dentro de uma composteira, precisa haver uma relação CN boa entre 20 a 30. Ou seja, a cada 30 partes de carbono, uma parte é de nitrogênio. O nitrogênio vem de onde? Vem do material orgânico, que também é misturado nesse substrato, que é o que a gente coloca dentro da composteira. Tudo que é nitrogênio, por exemplo... Não, essa fala não vai ficar legal. Quando a gente pega material orgânico, ele é rico em nitrogênio.
Quando a gente cobre com serragem, folha seca, ele é rico em carbono. Então a gente coloca mais nitrogênio do que carbono, não é? Só que nessa degradação, nesse acontecimento aí ao longo dos dias, acaba acontecendo que o nitrogênio ele vai sendo perdido e o carbono ele vai ficando ali por mais tempo, porque ele demora mais a ser degradado e ele é mais requisitado. Não tem como haver degradação, não tem como haver reprodução de micro-organismos se não há uma boa relação CN. Precisa sim haver serragem e folha seca dentro do processo de compostagem, senão aquilo ali não vai para frente. O processo para, diminui a degradação. Nesse artigo foi a mesma coisa. A relação CN desse resíduo, desse bagaço de malte, foi o melhor. Porque ele não foi nem muito alto, nem muito baixo. Ele foi dentro da média, que foi 32 para 1. 32 partes de carbono para 1 de nitrogênio. E o que aconteceu? Se esse material tem uma relação CN muito boa, logicamente ele é rico em celulose, lignina e hemicelulose, o que rendeu também um maior peso de cogumelos. Ou seja, os cogumelos conseguiram se alimentar mais facilmente, mais rapidamente daquele substrato. Então, o que tinha o bagaço de malte, ele foi mais rapidamente degradado e se transformou ali, né, em cogumelos mais pesados, em cogumelos maiores e que deu o maior peso mesmo, né, em gramas. E a relação CN dos outros substratos estavam muito altos. Tipo assim, deixa eu pegar aqui a tabela. Cadê a tabela CN? Ah, sim, olha. Como eu disse pra vocês, uma boa relação CN fica entre aí 20, 30, dependendo do que for, até um pouquinho mais ou menos, né? Mas como o bagaço de malte ficou dentro de 32 para 1, que é o ótimo, que é o bom, os outros substratos já ficaram assim, ó, 232 partes de carbono para 1 de nitrogênio, totalmente desbalanceado. O que acontece? Os micro-organismos, os fungos, eles não conseguem se desenvolver quando tem uma relação assim, porque tem muito carbono sobrando, mas tem pouco nitrogênio, e não tem como, precisa haver um equilíbrio. Aí já tem a proteína, 182 partes de carbono para 1 de nitrogênio. Não dá, é muito fora da realidade. Para um fungo poder se desenvolver, para poder ser degradado corretamente, precisa haver um pouco mais de nitrogênio para contrabalancear aí com a quantidade de carbono que tem. A relação CN desses outros substratos, eles estavam muito alto, o que não favorece a decomposição e o uso desses materiais para o desenvolvimento do cogumelo. E eles trazem como explicação por que em alguns potes, em alguns substratos, esses cogumelos conseguiram se desenvolver e em outros não. Porque existem genes que simplesmente explicam essa diferença no desenvolvimento em certos tipos de substrato, mesmo sendo fungos da mesma espécie. Alguns genes eles acabam sendo aí ou perdidos ou modificados no meio aí dessa inoculação, no meio da produção entre o substrato e o fungo. Eles não explicaram muito bem como que é feito isso, mas existe genes que facilitam o desenvolvimento do fungo ou não. O teor de matéria orgânica e a quantidade de carbono e de nitrogênio final desses substratos também foi quantificado. E o que eles encontraram? Que teve o farelo de trigo, que foi aquele material controle, ele foi muito bem consumido, né? Ele conseguiu ser bem consumido. Mas, em relação à quantidade de nitrogênio para contrabalancear, ele não se saiu muito bem.
porque o bagaço de malte, ele é o melhor, porque ele teve uma relação CN dentro do padrão estipulado para o crescimento de fungos. E por isso forneceu mais energia, porque tinha mais nitrogênio e não tinha tanto carbono junto, e isso diminuiu a relação e fez com que esses fungos pudessem aproveitar a energia desse nitrogênio e o carbono para se transformar em mais micro-organismos e dar consistência estrutural para esse fungo. Então é muito importante dentro de uma produção de cogumelo que haja uma boa quantidade de carbono para ser estruturante, igual o nosso corpo aqui, precisa ter uma estrutura para crescer, e nitrogênio também para se nutrir e poder crescer e ganhar peso. O que eles trouxeram de conclusão desse artigo, dessa história toda? A conclusão que eles trouxeram é que o bagaço de malte é o resíduo mais recomendado para o cultivo de cogumelos. Mas é preciso mais estudos. Por quê? Eu falei lá no início que esse artigo, ele me chamou muita atenção porque ele é novo, é de 2020. Ele trouxe um assunto que não é conhecido e que não existe artigo falando sobre isso. E eles trouxeram a parte ambiental de um formato super legal, ou seja, resíduos que estão sendo gerados e levados para aterro sanitário ou para lixão estão sendo desviados para a produção de substratos para a produção de cogumelos. Hoje em dia existe já uma grande produção de cogumelos para várias pessoas, sejam veganos, vegetarianos, onívoros. Muitas pessoas gostam de comer cogumelos e a gente quer experimentar cogumelos diferentes, espécies diferentes, sabores diferentes. Então aliar aí o resíduo que está sendo despejado no aterro sanitário para ter uma outra via, né, uma via mais circular e se transformar em substrato é muito apelativo para o lado ambiental. Então, maravilhoso. É uma tecnologia que precisa ser mais bem estudada, precisa de mais estudo? Sim. Precisa refazer todos os estudos? Sim. Tem muita coisa que precisa ser refeita até que se comprove que aquilo realmente é bom, é benéfico, que aquilo ali é a melhor opção para aquele tipo de intenção. E aí, como eles trouxeram a conclusão, como o bagaço de malte é o resíduo mais recomendado, e mesmo assim eles falam que precisa de mais estudo, eles também falam que é preciso utilização desse substrato unido a outros tipos de espécies de fungo, de cogumelo. Pode ser que, às vezes, o substrato de fermento, de levedura, ele não seja ideal para essa espécie que eles estão cultivando. Mas daqui a pouco, quando surgir mais estudos, talvez aquele mesmo substrato ele seja bom para outro tipo de cogumelo. Então não significa que aquele substrato seja ruim, ele só não é adequado para aquele tipo de cogumelo, daquela espécie. Pronto. E também tem o lado de quantidade, né? Às vezes a quantidade do substrato, às vezes não foi legal para aquele tipo para aquela espécie. Às vezes, se melhorar a quantidade, talvez aquilo ali se transforme num substrato melhor. Então tem muita coisa que precisa ser estudada. Os resíduos da indústria cervejeira, eles podem ter um destino melhor. Como eu falei para vocês, né? Se ele tá indo para um destino onde ele é circular, então ele é ambientalmente correto. Se ele não está entrando dentro do círculo para ser um resíduo circular, então ele não é ambientalmente correto. Não só como substrato para cogumelos, mas como matéria para compostagem também. O que significa isso como conclusão? Esse resíduo, ele é amplamente produzido todos os dias em uma quantidade absurda e a população, a sociedade brasileira ainda não encontrou formas de destinar isso ambientalmente correto.
Ou seja, aquele material que eles coletaram lá para fazer esse teste é irrisório se comparado à quantidade que vem sendo produzida por dia, por ano. Então, o que eles chamaram a atenção? Precisa haver uma destinação melhor desse material. E aí, o que eu trago? Será que não seria interessante trazer esses resíduos que estão sempre sendo produzidos, matéria-prima pronta, disponível todos os dias, para se transformar também em um composto? Porque tem material, como trouxe aí no artigo, que ele pode ser rico em carbono e nitrogênio ao mesmo tempo. Às vezes ele tem um pouco mais de carbono, um pouco menos de nitrogênio, mas quando ele é misturado a algum outro tipo de substrato, ele se torna ideal para ser a matéria seca ou para ser a matéria com rico em nitrogênio. Isso vira o quê? Composto. Se todo resíduo de cervejaria, a partir de agora, passasse a ser compostado, ou seja por cogumelos, ou seja por compostagens em leiras ou outras técnicas, certamente esse material ele não estaria indo para aterro sanitário. Porque quando a gente fala de resíduo, de matéria-prima boa, fresca, que está indo sendo soterrado, a gente está perdendo matéria-prima que poderia estar sendo transformada em um bom composto, gerando renda para o produtor que pega esse material para colocar ali na sua horta, para colocar sei lá onde, ou para vender esse material. Então, se é um material que ele pode ser compostado, pode passar pela parte de sanitização para que seja aplicado na agricultura, então que ele seja feito. Mas ainda não temos tecnologia, não temos a visibilidade para essas soluções. Eu, por exemplo, eu faço a compostagem dentro da minha casa. Eu não tenho condições, conhecimento para ir lá na indústria, lá na Ambev, pegar o que sobrou da cerveja e transformar aquilo num composto. Mas com certeza tem pessoas muito bem capacitadas para isso, mas também nós como cidadãos, seria interessante perguntar se aquela cervejaria faz a destinação correta, se a prefeitura tá de olho nisso, a prefeitura tem como ajudar, né? Então, perguntar não mata, perguntar não faz nada de errado. Eu, por exemplo, vou pesquisar depois se a Ambev aqui em Uberlândia faz esse tipo de coisa, se ela composta os resíduos que sobram da produção de cerveja ou não, se a prefeitura tem um collab com eles para que haja uma destinação circular e não uma destinação linear. Vou procurar saber. Bom, consegui falar todo o artigo em 45 minutos, achei que ia ser mais, achei que ia levar mais tempo, mas que bom que eu já consegui terminar. Bom, é isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu trouxe hoje, sobre cerveja que vira adubo para cogumelo? Acharam interessante esse artigo? Gostaram do formato dessa live de hoje, de trazer uma informação, uma tecnologia, um dado científico? Vocês gostaram disso? Me conta aí, me deixa aí nos comentários para me saber, para ver se eu trago mais lives com artigos científicos que tenham relação com sustentabilidade, que tenha relação com compostagem, com economia circular, com bons empreendimentos, com estudos, né, científicos legais, interessantes, bem elaborados, bem feitos, trazendo aí novidade para o campo da compostagem e transformação de um resíduo que ele poderia ser simplesmente soterrado e trazendo aí para o lado ambientalmente correto. Agora vocês vão beber cerveja pensando nisso, né, gente? Porque quando eu li esse artigo, eu já fiquei imaginando, a hora que eu comprar minha cerveja, eu vou tentar imaginar se onde ela foi produzida, o resíduo que sobrou daquela cerveja, será que ele foi soterrado? Será que ele foi compostado?
Será que ele foi disposto aí de qualquer maneira? Eu sempre penso isso. É uma forma de trazer uma observação no meu dia a dia sobre tudo que eu consumo. E, com certeza, eu espero que onde tenha sido feita essa cerveja tenha sido destinado de forma correta. Seja para fazer ração para animal, seja para fazer compostagem, seja para produzir cogumelo, mas enfim, espero que tenha sido legal. Interessante demais. Que bom que vocês gostaram. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Bom, vou encerrar então a live. Gostei de ter trago hoje um assunto muito diferente do que eu trago geralmente na sexta-feira, que são lives aí para tirar dúvida, para falar sobre compostagem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda, senão vou encerrar aqui. E amanhã eu tenho a última aula do curso de compostagem consciente, amanhã 8h30. Eu vou encerrar a nossa terceira turma e vou trazer aí um pouco de dicas legais para quem é iniciante, porque eu tenho, né, uma aluna que é iniciante e tenho alunas aí que já praticam compostagem há um tempo. Galera, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Bom final de semana para todo mundo, boa sexta-feira. Fica todo mundo aí com Deus e se cuidem. Beijos!